Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos fazer a nossa live semanal, iniciando hoje um novo livro. Vou dar um tempinho aí para vocês entrarem, para eu já dar a introdução aqui para vocês desse livro maravilhoso, da história maravilhosa que nós vamos entender aqui, que é a história do rei Davi. Todos conhecem a história de Davi. Há quem ame e há quem critique muito, porque ele errou demais. Porém, a gente vai entender algumas coisas referentes a essa história. E o título é Confiar apesar de. Então, nós vamos falar aqui sobre o quanto nós confiamos e Deus também confia em nós, apesar de muitas coisas, apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar de tudo que a gente faz, né? Porque na verdade ele olha para o nosso coração, certo? Então, Aline, bom dia! Essa série nós vamos iniciar hoje, é a série em que nós vamos falar sobre o rei Davi. E a série vai se chamar Confiança. E por que confiança? Porque Davi, a história de Davi é uma história regada à confiança, regada à presença de Deus, regada a o que eu coloquei aqui, confiar apesar de, ao quanto as pessoas, não só Davi, mas todas as pessoas, nós vamos falar aqui da história de 4 pessoas, que são Ana, Samuel, Saul e Davi. Davi é o último lá, né? Que é a história mais intensa, com mais detalhes, mas é o último personagem da narrativa dos livros de 1º e 2º Samuel. E nós vamos estudar esses 2 livros. E vamos começar hoje com a introdução e começar falando de Ana. Então, o que a gente fala aqui? Por que essa série se chama Confiança? Porque Ana confiou, Samuel confiou e Deus confiou em Samuel. Saul, Deus confiava em Saul até que Saul, infelizmente, não se comportou mais, não se manifestou mais de acordo com alguém que fosse digno daquela confiança. E depois vem Davi, que apesar de tudo, porque Davi tem muitos erros, então, como eu já comecei dizendo, né, há quem ame e há quem deteste Davi. Porque ele tem muitos erros e a gente tem uma ideia errada de que tudo que está na Bíblia é para que só deveria estar na Bíblia pessoas, né, no mínimo santas aí, que não erram, que fazem tudo certo tal, para serem exemplos para nós. Porém, a história de Davi, Ana, Samuel, Saul e Davi, que são 4 pessoas que eram íntimas de Deus. E os 4 tinham aí as suas questões, né? Então, isso nos mostra o quê? A nossa natureza falha e o quanto Deus faz através de nós e por nós, apesar dessa natureza, apesar do quanto a gente erra. Às vezes você está no meio de uma conversa, você fala uma coisa que você não queria falar, né? E às vezes não é nem o que você pensa de verdade, porque você tá ali e tal, de repente você fala alguma coisa e depois você vai parar, vai pensar, vai falar, gente, por que eu falei isso? Que comentário, que nada a ver, não era o que eu queria dizer. Ou às vezes até é o que você quer dizer, mas você fala ali no momento inapropriado. Enfim, e nas interações com as pessoas e nas nossas escolhas, às vezes a gente faz escolhas para as nossas vidas, que aí você olha e fala, não, eu não devia, onde eu estava com a cabeça de ter feito isso, o que eu estava pensando quando eu decidi isso, quando eu escolhi isso, e escolha das mais diversas. Então, assim, gente, em todo tempo nós estamos ali entre a mente consciente, pensando agora em psicanálise, né? Entre a mente consciente e os estímulos inconscientes. Em todo tempo nós estamos ali, recebendo esses estímulos e tendo que trabalhar, tendo que administrar tudo isso dentro da gente. E não é fácil.
Não é fácil, é muito trabalhoso, mas é possível. E aqui nós vamos ver a história de 4 pessoas que com elas não foi diferente. Elas também estavam ali com os seus estímulos e com as suas vontades ali, né, todas borbulhando, e tiveram que se organizar melhor e fazer as coisas de uma melhor forma ali para suas vidas, né? Então, eu quero primeiro dar para você uma introdução dos livros de 1ª e 2ª Samuel. Porque, como você sabe, todo início de série eu dou introdução para você, eu dou o pano de fundo para você entender do que nós estamos falando, quem são as pessoas envolvidas na história que nós vamos aprender aqui, né? Então, primeiro eu quero que você saiba o seguinte: Davi, que foi o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E aí todo mundo fala assim: como assim homem segundo o coração de Deus? Davi errou pra caramba. Davi matou para possuir a mulher do cara. Davi errou com os filhos dele. A família de Davi era uma bagunça. Como que esse homem pode ser segundo o coração de Deus? Davi tinha dentro dele um amor genuíno, um amor verdadeiro, e ele tinha consciência. Davi era impulsivo, mas ele tinha consciência e ele se arrependia, e não era um arrependimento de fachada só porque foi descoberto, era algo verdadeiro, algo lá do íntimo de Davi. Então, quando vinha aquilo, Deus realmente sentia que era verdadeiro. Deus sabe, né? Deus não precisa sentir nada, ele simplesmente sabe, né? Antes que a gente se manifeste sobre qualquer coisa, ele já sabe, ele sabe o que está no nosso coração. E ele conhecia o coração de Davi. E aí depois vem Jesus. 1000 anos depois de Davi vem Jesus, que é conhecido como filho de Davi, porque vem da descendência. Olha a importância de Davi. Esse homem aí que todo mundo não, né? Mas muitas pessoas julgam, apontam o dedo, falam, assim como fazem comigo e com você. Nos julgam, apontam o dedo pra gente, falam da nossa vida, falam da nossa maternidade, falam do nosso jeito de tratar a nossa família, falam do nosso jeito de trabalhar, do nosso jeito de nos vestirmos, do nosso jeito de tudo. Falam de todas as nossas escolhas, apontam o dedo para nós, assim como Davi foi e é apontado. Mas aí vem Jesus, 1000 anos depois, e ele é chamado de filho de Davi. Gente do céu, olha isso. Olha a importância desse homem que todos julgam. E por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Então, você erra? Sim, você erra. Muitas coisas das quais chegam aos seus ouvidos precisam ser analisadas e consideradas? Sim, muitas coisas precisam. Então, sempre que algo chega para mim a meu respeito, que eu ouço algum comentário ou alguma crítica, ou numa conversa, sei lá, qualquer situação, porque ninguém é perfeito, gente. Ainda que a gente queira acertar, nós somos errantes, é da nossa natureza. Mas aí quando algo chega, o que eu costumo fazer e que eu sugiro fortemente que você faça, que é um exercício de consciência, de autoanálise. Chegou, não pega aquilo para você já e guarde, é verdade mesmo, eu sou assim mesmo, não. Chegou, espera acalmar tudo, tal, e aí você para e pensa. O que eu ouvi? Tem fundamento? Puxa vida. Por mais que eu não goste, por mais que eu não queira aceitar, tem fundamento. O comentário feito, a crítica, a sugestão, a cutucada, sei lá, qualquer coisa que venha. Então eu olho, tem fundamento? Puxa, tem fundamento. Eu não gostaria, mas tem. Porque eu preciso também, gente, ó, tirar a lente que entorpece a minha visão, colocar a lente correta e olhar com os olhos da realidade. E ao olhar com os olhos da realidade, então eu consigo discernir o que é bom, o que não é, onde eu tô errando, onde eu tô acertando. Porque coisas chegam até nós e podem ser que sejam coisas que a gente simplesmente tem que ignorar e jogar fora. Mas podem ser que sejam coisas relevantes
para nossa melhoria, ainda que não tenha chegado da melhor forma. Então, o que que eu faço? Eu olho e falo, bom, tem relevância isso? Não exatamente como essa pessoa falou, ou como eu ouvi, ou como me sugeriram, né? Ou como eu percebi. Às vezes ninguém sugere nada. Às vezes você tá no meio de uma interação, de repente você olha e fala, nossa, gente, será que eu faço isso também? Será que eu tenho esse comportamento também? Na minha vida em específico, tem uma pessoa que quando entrou na minha vida, gente, eu comecei a olhar e no começo eu criticava, não especificamente para a pessoa, mas dentro de mim, né? Nossa, que absurdo, olha isso, olha aquilo, não sei o quê. De repente deu um estalo em mim, eu comecei a olhar e falei, gente, mas parece que eu faço isso também. Eu sou parecida com essa pessoa nisso. Meu Deus. E aí aquela máxima, né? Quando a gente fica muito focado em falar do outro, a gente tem que parar para prestar atenção e se perguntar por que que o outro nos incomoda tanto. Porque a chance de estar fazendo aí um julgamento do outro, que na verdade é um auto-julgamento que você deveria fazer, né? A chance de estar aí se vendo no outro e se incomodando com o que está vendo é muito grande. E aí essa pessoa em especial, eu olhei, falei, olha só, nós somos parecidas nisso, nisso, nisso. Por isso que eu me incomodo tanto, porque a gente se choca, a gente bate de frente. Não, isso aqui já não é legal que ela faz, realmente, eu, né, não me vejo nisso, tá, ok, problema dela. Mas aí eu comecei a olhar com outros olhos e comecei a observar o que que essa pessoa fazia que me incomodava. E quando me incomodava, eu comecei a me perguntar, eu não faço isso também? Ou eu faço em maior ou menor grau, sabe? E aí eu fui avaliando, fui me aprofundando e eu fui descobrindo então que tinham muitas semelhanças ali, muitas. E aí isso me ajudou a me trabalhar, porque eu olhava aquilo e pensava, gente, que coisa horrível de se fazer. Nossa, que jeito horrível de falar. Puxa, quanto que critica as pessoas, tal. Eu fui olhando aquilo e pensando, nossa, se nós somos muito parecidas em muitas coisas, pode ser que eu faça isso também, numa maior ou menor intensidade. Então eu fui olhando mais para mim e fui me ajustando e fui me policiando. Então, eu não ia nem falar disso, mas enfim, falando sobre Davi, eu penso nisso, no quanto as pessoas julgam Davi, quando na verdade precisam olhar para si mesmas, para ver se não estão fazendo aí uma projeção. Isso se chama projeção. É algo que tem em mim, eu projeto no outro, critico no outro, porque eu não quero olhar para mim, certo? Fecha parêntese aí da projeção, do julgamento de Davi. Vamos voltar aqui para o que eu coloquei, porque eu anotei para vocês. Então, olha, os relatos desses 4 personagens aí, Josi, bom dia. Os relatos desses 4 personagens aí de 1ª e 2ª Samuel foram feitos 1000 anos antes de Cristo. E aí 1000 anos depois nasce o nosso Redentor, que é conhecido como filho de Davi. Então vamos lá, que acho que Davi não era tão ruim assim, né? E ele é da descendência de Davi, assim como tem outros na descendência aí, né? Antecessora. Então, mas Davi é lembrado. E aí, o que essas pessoas nos ensinam? Eles nos ensinam como a viver, nos ensinam que tem que ser perfeito, que tem um jeito certo de fazer e tal, tal? Não, porque eles eram errantes demais, principalmente o principal, que é Davi. Mas eles nos ensinam que Deus faz pela nossa vida e através da nossa vida, apesar de tudo, apesar do nosso jeito, do nosso temperamento, das nossas escolhas, apesar de tudo isso, ele faz e vai continuar fazendo. E o propósito dele se cumpre na nossa vida e na vida dos outros através da nossa vida. Então, nós conseguimos alcançar vidas através da nossa. E a nossa também é alcançada, apesar de tudo. Então, é isso que Ana, Samuel, Saul e Davi nos ensinam. Que o propósito de Deus, ele é cumprido. E qual que é o propósito principal? É a nossa salvação. Para isso, ele nos entregou Jesus. Mas, além da salvação, além da vida eterna, nós temos uma vida aqui neste mundo, uma vida abundante para vivermos. Então, é importante que a gente entenda que tudo isso pode ser cumprido, apesar de nós.
apesar de tudo que você olha e fala, ai, não gosto disso em mim, né? Tem um monte de coisas também que eu olho e não gosto em mim, que eu vou trabalhando, e algumas eu venço, outras são mais desafiadoras. Então não é só aí na sua casa, aqui na minha casa acontece também. E essa é a vida em movimento, como eu sempre falo, é a vida em movimento. E aí, esses personagens, eles não nos ensinam como viver, mas sim que o nosso propósito o propósito de Deus pode ser cumprido através de nós e sobre nós, certo? E nós já vamos começar hoje estudando sobre Ana. Então, no primeiro capítulo de 1 Samuel, a gente vai conhecer a história de Ana. E da história dessa mulher incrível, para quem não conhece a história de Ana, vou resumir aqui e depois eu vou ler os detalhes aqui que eu peguei dessa história para você. Ana era uma mulher casada com Eucana, e Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana não conseguia gerar filhos, e ela era extremamente triste por causa disso. E Penina já tinha 2 filhos com Eucana. E aí, todos os anos eles iam até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor, que era uma localidade lá que eles iam onde tinha um profeta chamado Eli. E eles iam até esse lugar para adorar, né, oferecer os sacrifícios, e lá eles faziam um banquete, né, uma refeição e tal. E aí Eucana, o marido, ele amava demais Ana, e pelo relato da história eu entendo que ele devia mimar um pouco Ana, por conta da condição dela de não ter filho e tal, então ele mimava um pouco ela. E quando ele servia a comida, ele servia para todos, né, servia para Penina, para os seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção mais generosa. Então ele dava uma mimadinha nela ali, porque ela era mais tristinha. Só que aí a Ana, todo ano que eles iam, Penina, que tinha lá os seus 2 filhos já, mas ela, gente, então aí vamos lá, não, a questão não é o que a gente tem na vida, mas quem a gente tem na vida, e principalmente quem a gente é na vida. Penina certamente tinha um problema de autoestima, e ela não se sentia amada por Eucana, isso evidentemente, afinal ele dava a melhor porção para Ana, e diz a Bíblia que ele amava muito Ana, e não fala isso de Penina, então eu entendo que a Ana era a esposa preferida. Então Penina era meio amargurada, e nessa de ser amargurada, ela cutucava a Ana. Então, eu sempre falo assim, eu brinco assim, gente, quando alguém vem me contar alguma coisa, de alguém que tá cutucando, que tá irritando, que tá falando mal de você, tem pessoas que falam mal das pessoas gratuitamente, gente. Isso é tão horrível. Pra mim isso nossa, é péssimo. Porque eu acho que as nossas interações têm tantas coisas maravilhosas pra trazer pra gente. Por que tem pessoas que focam no que é ruim? Porque nós erramos. No meio de uma relação, no meio de uma interação, você vai cometer alguns erros aí. E tá ok, você é ser humano, errou, conserta, magoou, pede perdão, sabe? Vida segue, a gente, claro, tem que prestar atenção no que a gente faz e em como a gente se relaciona com as pessoas, óbvio que sim. Mas nós erramos, porque nós somos seres humanos. Mas tem pessoas que são amargas e que têm o prazer de ficar apontando o dedo pro outro, cutucando o outro e se tem lá uma ferida, a pessoa vem e enfia o dedo na sua ferida e fica cutucando, que até irrita. Tem gente que é irritante nesse tipo de comportamento. É ou não é? Nossa, o que eu atendo de pessoas aqui que... Nossa, fulano me persegue, não sei o que, não sei o que. Gente, claro que eu trabalho as questões emocionais, eu trabalho tudo aquilo que eu preciso trabalhar com essa pessoa para entender por que ela se deixa tanto afetar por essa pessoa, porque sempre as pessoas fazem com a gente apenas o que a gente permite que elas façam, certo? Então, mesmo as pessoas que nos irritam, a gente tem que parar e falar, opa, tá bom, tá me irritando, tá ultrapassando os meus limites, porque nós temos que ter os nossos limites. Então, essa pessoa, com o comportamento dela, o julgamento, o dedo apontado e tal, tá ultrapassando os seus limites, dá um passinho para trás, delimita melhor o seu espaço, não deixa entrar, né? Porque a pessoa vai fazer com você apenas o que você deixar. E pro seu coração não ficar amargurado, porque tem gente que quer tanto tirar a gente do sério, que às vezes consegue, né? Porque ninguém tem sangue de barata. Mas aí, quando as minhas clientes vêm com esse tipo de relato, depois que a gente trabalha tudo, né? A gente trabalha as bases ali de por que se afeta tanto, tal, e a gente vai trabalhando tudo.
Como dica, eu sempre deixo, olhe para essa pessoa com compaixão. Deve ter alguma coisa muito ruim na vida dessa pessoa. Ela deve estar muito feliz em alguma área da vida, ou às vezes em todas. Ela deve estar incomodada com alguma coisa. Ela deve estar chateada com alguma coisa. Porque, gente feliz não incomoda ninguém. Vocês concordam com isso? Gente feliz não fica cutucando o outro, não fica querendo cuidar da vida do outro, não fica incomodando o outro. Gente feliz está ocupado em viver a sua vida maravilhosa, não está ocupado em ficar cutucando o outro. Vocês concordam, gente? Então, vamos treinar esse olhar de compaixão, porque aí a gente consegue ir melhorando um pouquinho aquela raiva que dá aquele ranço, aquele incômodo, sabe? Aquela coisa assim que você dá vontade às vezes de xingar, né? Eu também tenho, às vezes eu ouço cada coisa assim de interação ou de uma pessoa falando de outra, sabe aqueles encontros assim, às vezes de família, às vezes de amigos, onde tem muita gente, sempre rola, né? Aí um falando do outro, a pessoa sai da rodinha, o outro já começa a falar. Aí eu falo, gente, por favor, o lugar que a pessoa estava sentada nem esfriou. Vocês já estão falando da pessoa, sabe? Quando cabe, eu pontuo ali. E se continua, eu me distancio. Falo, não, eu tenho coisa mais legal para fazer nesse momento, aqui nesse dia, aqui, do que ficar falando mal da vida dos outros. Porém, tem gente que parece que se alimenta disso e gosta disso. E aí é o que eu falo então. Gente feliz não fica cutucando a vida do outro. E Penina cutucava a Ana porque ela não era feliz, ela não se sentia amada. Porque se ela se sentisse amada, então ela teria o amor daquele homem, ela teria 2 filhos. O que ela sentiria pela Ana? Compaixão. Nossa, Ana, eu entendo. Porque é tão bom ter filho, é tão bom ser mãe. Eu tenho 2 filhos, eu entendo a sua dor. Mas olha, vem cá. Me ajuda a cuidar dos meus filhos, vamos curtir esse momento aqui, nesse encontro aqui, fazendo as ofertas ao Senhor, vamos comer juntas, vamos orar juntas para Deus te dar um filho. É ou não é, gente? Seria o melhor, né, que essa mulher pudesse fazer ali, poderia fazer ali por alguém que estava sofrendo. Mas ela era amargurada, ela era triste. E aí o que ela fazia? Enfiava o dedo na ferida da outra e torcia, cutucava. Então ela ficava incomodando, ela ficava provocando Ana o tempo todo. E aí Ana ficava cada vez mais triste. E aí Eucana, então, ele ia, dava para Ana a melhor porção. E aí nesse dia específico que algo mudou na vida de Ana, Eucana deu a melhor porção para Ana e Ana começou a chorar, ficou triste. Eucana vira para ela e fala assim: que você tem, Ana? Acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, primeira coisa que eu quero deixar para você aqui, primeira lição é: a sua dor é sua. Você não precisa explicar a sua dor para ninguém. Tem gente que chega e fala: nossa, mas você tá tão preocupada por causa disso? Isso para mim é preocupante. Se não é para você, ótimo para você. Para mim é. Então assim, a sua dor não é menor que a minha dor, porque o meu problema, de repente, é evidentemente maior. Sabe? Não tem essa de, ai, olha quanta gente sofrendo dias daquilo e você sofrendo por isso. Claro que a gente tem que ter consciência, né? A gente tem que ter consciência, a gente tem que entender, porque tem pessoas que são bem trágicas mesmo, né? Acontece uma coisa assim, a pessoa já, acabou a vida, não sei o quê, não consegue pensar em mais nada, não consegue enxergar nada. A gente precisa ter equilíbrio, né, gente? Acho que equilíbrio é a palavra. Para tudo na vida é necessário equilíbrio. Porém, tem pessoas que são mais sensíveis que outras. E tem pessoas que choram, que sofrem por determinadas coisas que outras não sofreriam. E a nossa resistência e a nossa forma de ver o mundo e de enxergar os problemas e as dores não serve para invalidar a dor do outro, porque a dor do outro é a dor dele. Ele tem as vivências dele, então eu quero falar para você, você tem as suas vivências, você tem as suas experiências, você tem as dores com as quais você tem que lidar, só você sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Então ninguém tem o direito de julgar a sua dor, de julgar aquilo que você está sentindo, de julgar a forma como você está enxergando as coisas.
Só você pode olhar para isso, trazer consciência, buscar, né? Também não ficar naquele lugar de vítima, lambendo a ferida o tempo todo e sem fazer nada para sair daquele lugar. Não é isso. Eu não quero passar a mão aqui na tua cabeça para te deixar no lugar de vítima, porque inclusive terapia é consciência. E aqui nós estamos fazendo terapia pela palavra, certo? Terapia é consciência. É olhar para você e falar assim, viu? Vamos enxergar isso por outro ângulo? E aí a gente tenta enxergar aquilo por outro ângulo, mas antes a sua dor precisa ser acolhida. Sua dor não pode ser invalidada. Teve uma vez, eu estava assistindo uma live de uma mulher aí que é bem famosa no mundo da psicanálise. E aí ela falou uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, de onde essa mulher tá tirando isso? Ela conta a história de um caso do consultório dela. E aí ela conta que chegou uma mulher muito bem vestida, com bolsa não sei o que, sapato não sei o que. Ela começou a descrever a mulher lá, que a mulher estava muitíssimo arrumada e que ela viu a chave do carro da mulher, e a mulher tinha a chave de um carrão, e tarará, tarará. E que daí a mulher, aquela mulher lindíssima, com cabelo alinhado, maravilhosa, perfumada, chiquérrima, começou a chorar na frente dela, porque estava com um problema com o marido, porque o marido não dava liberdade para ela, não deixava ela trabalhar, não deixava ela fazer as coisas dela, não deixava ela fazer nada, queria que ela ficasse só em casa. E aí essa mulher, essa psicanalista usou um juízo de valor. Olhou para aquela pessoa com o valor dela e um valor que não ajudou aquela pessoa em nada. E virou para aquela pessoa e falou: "E você tá reclamando? Você tem um marido que te dá tudo, você tá aí chiquérrima, linda, maravilhosa, isso aqui, e tá reclamando. Onde já se viu?" E ela começou a falar, a criticar aquela pessoa. Eu achei aquilo um absurdo tão grande, porque ela não sabe o que aquela pessoa vive dentro de casa. Ela pode estar presa numa gaiola de ouro. Ela tem tudo, ela tem o carrão, ela tem a bolsa, o sapato, o perfume, a roupa, o cabelo, parará, parará, chiquérrima, mas não tem liberdade. Ela não pode ser ela não pode fazer as coisas que ela quer, que ela gosta. Então ela pode estar presa dentro de uma gaiola de ouro. Só que para essa psicanalista em questão, para ela, aquela mulher ter tudo era um valor. Ela não tinha que reclamar, ela estava ali chorando por quê? Ela falava. Tá chorando por quê? Gente do céu, é um crime você fazer isso com uma pessoa. E principalmente vindo de um profissional, né? Enfim, não tô aqui para criticar a profissional, mas tô aqui para dizer que é um absurdo a gente olhar para o outro e fazer um juízo de valor. E quando vem de um profissional, pior ainda, porque a mulher foi ali pensando: poxa, eu vou lá procurar uma ajuda, eu vou lá tentar organizar isso tudo dentro de mim. Saiu de lá com quente e dois fervendo, saiu de lá falando assim: ó, minha filha, volta para casa e agradeça. Beija a mão desse homem aí que ele te dá tudo e tá tudo bem. Tem mulher aí que tem que lutar para pôr arroz e feijão na mesa. Gente, mas o fato dela ter tudo não invalida a dor dela, não invalida a dor da prisão que ela estava vivendo. E por trás disso pode ter tantas coisas. Pode ter um marido narcisista, um marido abusivo, um marido controlador. Mas ela não quis ouvir o que tinha por trás disso. Ela só olhou a capa, uma mulher rica, né, posicionada ali, com tudo que ela quisesse, sem precisar trabalhar, porque o marido dava tudo, então ela não tinha motivo para chorar. E é isso que nós fazemos, se a gente não ficar atenta, porque a nossa natureza caída é julgadora. A gente, ó, tampa o nosso olho para os nossos problemas e julga o problema do outro. Então, o seu modo de ver o mundo não pode julgar o modo do outro e não pode invalidar a dor do outro. E aqui é a primeira lição que eu deixo, porque o Cana invalidou a dor de Ana. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, não é. Porque o amor de um marido não substitui o amor de um filho. São amores diferentes. E ela tinha o sonho da maternidade. Então não é. Só que Ana, o que a Ana fez, coitada? Chorou. Já estava chorando, continuou chorando ainda mais, porque além de tudo não se viu compreendida, né? Então, primeira coisa, a sua dor é sua, não precisa explicar a sua dor para ninguém. As pessoas não precisam entender a sua dor, não precisam se conectar com a sua dor, elas precisam apenas respeitar a sua dor. Ficar quietinha, não ficar metendo bedelho nas suas coisas, já tá de bom tamanho, né? A não ser que seja aquela pessoa que venha com amor, com cuidado,
para te ajudar a sair daquele lugar, para te ajudar a enxergar as coisas por uma outra perspectiva, por um outro ângulo, para te ajudar. Agora, criticar não precisa, porque a gente, na maioria das vezes, já se critica o suficiente, né? Já tá o tempo todo com o dedão assim apontado para nós mesmas, então não precisa de mais ninguém apontando o dedo para você. Combinado? E aí segue. Segundo ponto. Já falei, na verdade, do primeiro e do segundo, que é a sua dor é sua e não precisa justificar a sua dor. Então, a dor de Ana era a dor de Ana. E aí, Eucana julga a dor de Ana sem a necessidade, certo? Porque, imagina, nas entrelinhas era, por que você tá chorando? Você não tem motivo. Só que aí chega um outro momento em que ela é julgada de novo, que é, olha só, ela naquele dia, né, come lá conforme ela conseguiu, né, que ela ficava sem apetite, e ó, saiu de mansinho e foi pro templo. Lá no templo ela fez um voto. Ela fala assim: ó Senhor dos exércitos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Ela faz um voto com Deus. Ela pede para Deus, ela fala: se o Senhor me olhar, se o Senhor me ajudar, eu vou entregar essa criança aqui no seu altar. Eu quero ser mãe e eu vou entregar essa criança. Ela faz um voto, mas ela estava tão atordoada, tão triste, que ela só mexia a boca e a voz não saía. Então eu imagino ela lá fazendo assim, né? Mexendo a boca e tal, e ninguém ouvia o que ela estava falando. E nisso, Eli, que era o sacerdote ali, ele olhava e prestava atenção na Ana. E aí ele chegou perto dela e falou: você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Larga esse vício, mulher. De novo, a coitada da Ana sendo julgada. Eu imagino que ela devia estar tão entorpecida ali na oração, tão doida ali, triste, ao mesmo tempo se sentindo ali ouvida por Deus, porque depois você vai ver que Deus a ouviu. E então eu imagino aquele comportamento dela, que ela devia estar ali, né, chorando com aquela cara, sei lá, eu imagino uma cena assim bem tensa. E aí ele olhou e também não foi perguntar: tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Não. Ele só olhou e já falou: você tá bêbada? Sai desse lugar, mulher, larga desse vício. E aí Ana começa a se justificar com Eli. Não, Senhor, não pense que sou uma mulher sem moral, estou apenas abrindo meu coração para Deus, estou desesperada, sofro muito, por isso estou aqui há tanto tempo, porque eu acho que ela devia estar lá há bastante tempo orando, né? Então, de novo eu digo, não justifique a sua dor, não precisa justificar. As pessoas que se aproximarem, que seja para te oferecer ajuda. Você tá precisando de alguma coisa? Eu te ajudo. Você tá precisando de ajuda? Posso fazer alguma coisa por você? Agora, quem vier para julgar, não precisa justificar não, viu? Só se derrama ali. Olha o que Ana fez. Ela se derramou no altar de Deus. Ela se derramou para Deus. Ela não ficou falando a dor dela para os outros. Ela nem respondeu Eucana, na verdade, quando Eucana perguntou se ele não era melhor que 10 filhos. Ela sequer respondeu. O que ela fez depois dessa afirmação? Ela foi para os pés do Senhor. E quando Eli veio, ela se justificou ainda para Eli, né? Lembrando que esses personagens não são para nos mostrar como a gente vive de forma perfeita, mas sim como que a gente faz para continuar seguindo, confiando, apesar de, né? E ela ela se sentiu impelida a se justificar para Eli, mas eu te digo, você não precisa se justificar. A dor é sua. Mas aí, ela se justificou. E isso serviu para ela receber uma palavra, porque ele virou para ela e falou assim: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Ana confiava
tanto em Deus, e a nossa série aqui se chama Confiança. Ana confiava tanto que bastou que o profeta liberasse uma palavra para ela, que ela acreditou. Ela acreditou. Ela tomou aquilo para ela como verdade e saiu dali. E aqui fala, olha, depois disso voltou para junto do marido e comeu com apetite. Agora estava radiante. Ela mudou o comportamento dela porque ela acreditou. Então, a terceira coisa que eu quero deixar para você é o seguinte: muitas coisas chegam até você, palavras chegam até você, você escuta no culto, na missa, nas palestras, enfim, onde quer que você vá, você escuta de pessoas na internet, escuta aqui nas nossas lives, muitas mensagens eu recebo de pessoas falando: nossa, Priscila, Deus falou comigo através do que você trouxe hoje, que legal e tal. Isso é mérito meu? Não, é Espírito Santo de Deus, que usa quem ele quiser para falar com você. Só que sabe o que acontece? Deus usa as pessoas, fala com a gente, libera palavras, a gente fica super eufórica, super feliz. A hora que sai daquele momento, a gente segue a vida fazendo as mesmas coisas, fazendo tudo igual. Mesma coisa quando vem aqui para terapia ou vem para a sessão de constelação sistêmica familiar. Aí as pessoas vêm, descobrem várias coisas, principalmente na constelação, que é tão intensa, né? Em uma sessão a gente descobre muitas coisas, a pessoa descobre, fica eufórica, não sei o quê, e acha que aquilo é suficiente. E segue pra vida, fazendo tudo igual. Gente, você recebeu uma novidade de vida, toma posse dessa novidade de vida e se posiciona. E haja conforme aquilo que você entendeu. Mude de atitude. Ana recebeu aquela palavra e mudou de atitude. Ela voltou para onde estava o marido, comeu e estava radiante. Ela estava feliz. Ela entendeu que ela sim poderia receber aquela bênção para a vida dela, que era efetivamente para a vida dela. E ela seguiu adiante. Seguiu conforme aquela palavra que ela recebeu, mudando de atitude. Ela continuou lá assim: ai, mas será? Não sei. Ai, não. Não, ela acreditou e foi. Então, terceira coisa que eu quero deixar para você. Você recebeu uma palavra, recebeu um direcionamento, descobriu alguma coisa em terapia, em sessão de constelação, alguém falou com você, no meio de uma conversa você teve um insight. Mude a sua atitude a partir daquilo. Porque se você não mudar, não importa o que você ouviu. Você precisa agir em relação ao que você ouviu. Porque se você não agir e não mudar, vai continuar tudo igual. Porque não existe mágica, gente. Ouvir não é suficiente. Como muitos consteladores falam, né? Você viu, a sua alma viu o que tinha que ver. Agora tá tudo bem, a vida vai mudar. Não, é mentira. Não adianta ver o que tem que ver, ouvir o que tem que ouvir. Viu, ouviu, agora mude, agora haja conforme aquilo que você viu e ouviu. Porque senão vai continuar tudo igual. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar tudo igual. E aí, seguimos. Ela então volta radiante, a vida segue, e aí olha que maravilha. Ao final daquele mesmo ano, Ana engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome Samuel, pois disse: eu o pedi ao Eterno. E aí você vai ver a importância de Samuel na história da humanidade. Esse filho que Ana gerou pela fé, a importância desse filho. E aí, o que acontece? Ela segue, então, o menino depois. Nasce e aí chega outra vez a época de voltar a Siló para o sacrifício anual. E Eucana vai chamar Ana e ela disse: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Eterno. Ele ficará ali para sempre. Mas por enquanto Ana não foi. Ela ficou. E aí Eucana falou: tudo bem, faça como achar melhor. E depois, então, que o menino desmamou, Ana o levou a Siló como uma oferta generosa para a refeição sagrada, um novilho de 3 anos, farinha e vinho. O menino ainda era bem novo. Então, o que a gente aprende com Ana? A gente aprende, gente, que o que a gente promete, a gente tem que cumprir.
Então, o que você prometeu, cumpra. Pense antes de fazer os seus votos, pense antes de se comprometer. E eu estou dizendo aqui que ela se comprometeu com Deus e cumpriu o que ela fez. E a própria Bíblia fala para nós não fazermos voto de tolo. A gente fazer um voto, prometer algo, depois algo que a gente não pode cumprir, a gente não vai fazer. Mas aqui eu quero falar do comprometimento não só com Deus, eu quero falar do seu comprometimento com você mesma, do seu comprometimento com as pessoas. Se comprometeu, prometeu algo, cumpra. Quantas promessas a gente faz para nós mesmas? A gente se compromete e aí a vida começa a acontecer, a gente é engolida por todos os afazeres e tal, e a gente não cumpre. A gente não cumpre aquilo que a gente prometeu para nós mesmas. Então, tem pessoas que são até bem leais com os outros. Cumprem o que prometem para os outros, honram com a sua palavra, mas não cumprem o que prometem para si mesmas. Esse ano eu vou me alimentar melhor, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano eu vou me libertar de tal coisa, esse ano eu vou não sei o quê, o ano passa, termina o ano e você tá lá, arrasada porque você não fez nada. Então, comprometimento. Comprometimento você precisa ter, não só com os outros, mas com você também. Então, só para a gente fechar aqui, olha, 4 lições que a gente retira só desse primeiro capítulo de 1 Samuel. A sua dor é sua, você não precisa explicar para ninguém. Segundo, você não precisa se sentir ofendida com o julgamento das pessoas e tendo que se justificar para as pessoas. Não precisa. Porque Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que acontece aí dentro. Terceiro, você recebeu uma informação, um direcionamento, uma palavra para a sua vida, você tomou consciência de algo, se posicione e haja de acordo com aquilo que você entendeu. Faça diferente para você ter resultados diferentes. E quarto, à medida do que você recebeu, você prometeu algo para você ou para outras pessoas, cumpra. Honre com a tua palavra, para você, para as pessoas e para Deus. Cumpra. Porque se você não fizer o seu movimento, nada vai mudar. Vai continuar tudo igual, você vai continuar reclamando das mesmas coisas e não vai sair do lugar. Isso não é bom para ninguém, muito menos para você. Combinado? Então, essa é a nossa live da semana, dando a introdução aí de 1 Samuel. Nós vamos conhecer profundamente as histórias de Ana, Samuel, Saul e Davi. Ana você já conheceu hoje, você já sabe como foi que ela se posicionou. E aí nós vamos seguir então, na próxima segunda-feira, continuando. Eu vou, como eu falei para você, ao decorrer da semana eu vou estudando e vou fazendo aí o compilado de tudo que eu compreendi. Então, na próxima segunda a gente vai falar de mais capítulos, tá? Hoje eu dei só a introdução e primeiro capítulo. Na próxima semana a gente vai falar de mais capítulos, de tudo que eu for entendendo aí ao longo da semana. Combinado? Vamos orar pra gente finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por nos lembrar que não somos perfeitos, mas que o Senhor age em nós, apesar de nós. E que para que tudo se concretize depende também do nosso movimento, da nossa decisão e posicionamento. Ajude-nos, Pai, a enxergar o momento de agir, o momento de parar, como nos posicionarmos para fazermos de acordo com a sua vontade e direção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e consagramos a ti a nossa semana. Amém? Amém, meninas? Que essa palavra encontre solo fértil no teu coração, produza fruto, que esses frutos sejam enviados para mais pessoas, que você transborde na vida dessas pessoas e esteja aqui comigo na próxima segunda, às 8 da manhã, para a gente continuar o estudo destes livros. Combinado? Beijo pra você, fica com Deus e até segunda. Tchau, tchau!